cidade que eu vivia, na Bahia, em Feira de Santana. Mas a minha mãe, ao mesmo tempo que ela pregava para as pessoas acerca de uma luz, acerca de algo que mudava a vida das pessoas, ela própria, eu sabia que ela própria não tinha paz. Eu cresci vendo a minha mãe fazendo aquelas reuniões na minha casa, mas ao mesmo tempo, depois que aquelas reuniões acabavam, a minha mãe entrava no quarto, a minha mãe chorava, a minha mãe quebrava a casa inteira. Aqueles mesmos espíritos malignos que ela invocava naquelas reuniões, esses espíritos malignos, eles dominavam a vida dela. Mas em 1985, há muito tempo atrás, a minha mãe um dia colocando uma obra de feitiçaria, nós somos da Bahia, então na Bahia existe muita obra de feitiçaria. Ela estava colocando uma obra de feitiçaria em uma encruzilhada e de repente ela foi surpreendida por 3 assaltantes e ela ficou nas mãos desses assaltantes e foi algo terrível. E quando a minha mãe voltou para casa, a minha mãe estava realmente à beira da loucura e a partir daí a sua vida ficou terrível, ela ficou com uma paranoia de assalto, de ser roubada e finalmente a minha mãe teve que ser levada para uma psiquiatra. Só que nós não sabíamos que essa médica psiquiatra, ela era também uma pastora. E ali naquelas terapias a minha mãe aceitou Jesus, foi algo tremendo, ela recebeu a palavra de Deus, aquela mulher fez ao mesmo tempo que ela ministrava a psicologia, a psiquiatria, ela também tinha a unção do Espírito Santo e ela ministrou a vida de minha mãe e minha mãe aceitou a Jesus. Só que nessa mesma época, eu já era um adolescente e minha mãe chegou em casa dizendo que Deus era poderoso, que agora ela ia seguir a Jesus. E naquela mesma época, eu já me encontrava um adolescente rebelde e aqueles mesmos espíritos malignos que atuavam na vida da minha mãe começaram a atuar na minha vida. Então, com 13 anos de idade, eu tatuei uma caveira na minha perna, não é? Fiz Hoje eu não tenho mais essa caveira. Um dia eu estava pregando a palavra e falei que tinha desejo de tirar essa caveira e naquele lugar tinha um cirurgião plástico e ele fez, no final da pregação ele me chamou e disse: olha, eu vou fazer essa cirurgia para você e não vou te cobrar nada. Esse é um outro testemunho. Mas eu tatuei uma caveira na minha perna, eu comecei a usar drogas e mergulhei no mundo do rock. Eu tinha muitos discos de músicas de heavy metal, bandas AC/DC, Iron Maiden. Então eu passava dias e dias ouvindo rock e me drogando e destruindo a minha própria vida. Existia dentro de mim uma revolta muito grande. Eu saía nas madrugadas, eu pinchava os templos evangélicos, botava aqueles símbolos de neonazistas. Eu me tornei uma pessoa totalmente revoltada com tudo. Para você ter ideia, eu usava um blusão preto. Eu não conseguia tirar aquele blusão. Era como se fosse uma capa que estava ali na minha vida. Eu não conseguia de forma nenhuma andar sem aquilo. E os anos foram passando e eu cheguei ao momento de começar a tentar o suicídio. Vivia numa casa muito bonita, uma casa de piscina, meu pai muito bem empregado, mas ao mesmo tempo a minha vida não tinha nada. Eu era uma pessoa revoltada, uma pessoa cheia de demônios, que só queria destruir a minha própria vida. Então entrava nos supermercados, roubava veneno, pegava veneno, diluía aquilo na água, mas na hora H alguma coisa acontecia e eu não fazia aquilo. Eu saía, fazia jogos mortais, eu tinha moto, desde os 15 anos de idade eu tinha moto. Então eu via naquelas bandas de heavy metal que eles, sabe que a letra dessas músicas que eles têm, a maioria das letras eles têm nos pesadelos. Eles se drogam, vão dormir, eles têm os pesadelos e depois no outro dia eles escrevem as letras. AC/DC, Iron Maiden, a maioria dessas bandas, ou todos eles. Então eu via aqueles jogos mortais, eu fechava os olhos, acelerava a minha moto na avenida, contava até 10. A minha vida tinha perdido sentido. E aí um dia eu caí em si. E aí eu entendi que alguma coisa precisava acontecer. E a minha mãe já falava de Jesus para mim. As pessoas faziam os cultos na minha casa e no meio do culto eu desligava a luz. Coisa desse tipo. Né? Um menino cheio de demônio, drogado,
desesperado, existia um vazio, existia uma fome muito grande no meu coração. E essa fome existe aí, é a fome e sede de justiça. Essa fome que existia na vida desse jovem aqui, que ele desejou comer a comida dos porcos, mas ele pensou, na casa de meu pai, ele lembrou que na casa do pai dele, ele comia mais, e até mesmo os empregados do pai dele comiam melhor do que ele. Eu comecei então a orar do meu jeito e a pedir a Deus. E aí falaram de Jesus para mim, e no dia 27 de julho de 89, boa parte de vocês aqui, a grande maioria não tinha nem nascido ainda, eu tinha 17 anos de idade. 27 de julho de 89, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E Deus começou a fazer uma grande revolução. Esse texto diz que o jovem voltou para a casa do pai, e ele tinha feito para ele uma oração, ele tinha decorado uma oração. Ele dizia: irei para a casa de meu pai, direi, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele decorou essa oração, mas a Bíblia diz que o pai o viu de longe o pai nos vê, e a Bíblia diz que o pai o reconheceu. E eu quero dizer para você nessa manhã, nessa